Deixa eu explicar uma coisa para você. Quando a gente lê a Bíblia ou quando a gente ouve a pregação da palavra, é que a gente se aproxima de Deus. Nessa hora, o nosso entendimento é iluminado e nós aprendemos como fazer para ficarmos livres da opressão do maligno. O autor do Salmo 119, ele fez uma declaração muito inteligente. Ele disse: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Quando você segue essa luz, esse entendimento que você recebe de Deus durante a leitura da Bíblia ou quando você está ouvindo a pregação, quando você se deixa guiar por aquilo que você aprende de Deus, o inimigo não pode tocar em você. No Evangelho de Lucas, no capítulo 9, a Bíblia fala sobre a cura de um jovem. E esse fato tem um ensinamento muito importante para nós, que merece ser estudado. Diz assim: e aconteceu no dia seguinte, que descendo eles do monte, lhes saiu ao encontro uma grande multidão. E eis que um homem da multidão clamou dizendo: mestre, peço-te que olhes para o meu filho, porque é o único que tem. Eis que um espírito se apodera dele, e de repente clama e o convulsiona até espumar, e só o larga depois de o ter quebrantado. Na versão atualizada diz que o demônio dificilmente o deixa, só depois de o ter maltratado muito. E é assim mesmo que acontece. A pessoa que é tomada por um espírito maligno, ela sofre demais e ainda causa muito sofrimento para os seus familiares. Agora, isso não acontece por acaso. Os problemas surgem nas pessoas, na família, na sociedade, quando o propósito de Deus é deixado de lado. Satanás se aproveita da ocasião para oprimir aquele que se afasta de Deus. Quando a pessoa não busca ter o conhecimento da verdade e se entrega a todo tipo de sentimento perverso, essa pessoa permite que Satanás se torne o senhor da vida dela. E uma vez possuída, essa pessoa se torna escrava do diabo. E ela torna-se também um grande problema para a sociedade, como era o caso daquele endemoniado gadareno que vivia entre os túmulos. Isso está escrito no Evangelho de Marcos, no capítulo 5, que além de viver completamente nu, o que já causava muito transtorno aos que viviam na região, ele ainda tinha um outro problema. Ninguém podia passar por aquele caminho, porque ele era muito violento. E não havia tratamento médico e nem prisão que resolvesse o problema, porque várias vezes tentaram prendê-lo, mas ao ser preso com algemas, com grilhões, ele tinha um acesso de fúria e despedaçava as correntes. Na verdade, não tem recurso para a medicina curar esse tipo de problema. Só Deus é capaz de fazer isso. Uma outra coisa que chama atenção aqui no caso daquele menino que tinha convulsões é que aquele espírito imundo só o largava depois de ter judiado bastante dele. E ainda assim, depois que ele melhorava, o demônio voltava e fazia tudo de novo. Essa é uma das táticas usada pelo adversário para enfraquecer a família e os amigos. A ciência e a medicina ainda não descobriu um remédio capaz de curar. E quando o paciente apresenta alguma melhora e pensa que vai ficar tudo bem, começa tudo de novo. Para a medicina, isso é um ciclo sem fim. Mas não para Deus, porque para Deus todas as coisas são possíveis. Quem sofre desse mal não tem outra opção senão ir aos pés de Jesus. A psiquiatria tem inúmeras explicações que, diga-se de passagem, não nos leva a conclusão nenhuma. Mas conforme diz em 2 Coríntios capítulo 2, no versículo 11, nós não ignoramos os ardis de Satanás. Além disso, Cristo nos mandou expulsar os demônios e curar os enfermos. E Ele nos deu poder para fazer isso. Mas voltando ao caso daquele endemoniado que vivia no sepulcro, quando ele viu Jesus, ele foi ao encontro de Jesus. E ele foi liberto daquela legião de demônios. A medicina não sabe o que fazer, mas Cristo liberta. A pessoa que sofre
com esse tipo de problema, ela tem que ser levada à presença de um servo de Deus, o qual tem autoridade e poder para libertar. Agora, não espere mágica. Embora nós temos autoridade para expulsar o mal, Jesus disse que os espíritos maus, eles ficam rodeando a casa. E se eles encontram vazia, adornada, eles voltam e trazem consigo outros 7 piores do que ele. A coisa não acaba quando a pessoa de fato não se arrepende. Só quando ela se arrepende dos seus erros, abandona o mau caminho, é que a coisa se resolve. E às vezes o problema não está na pessoa que sofre endemoniada, mas está nos familiares, no pai, na mãe ou em algum parente. Para isso é preciso o quê? Que a obra de Deus seja feita. Mas a pessoa tem que fazer a parte dela. O pai daquele menino epilético que tinha convulsões disse para Jesus: eu roguei aos teus discípulos que o expulsassem. No caso, que expulsasse o demônio que possuía o filho dele, e não puderam. Eu roguei aos teus discípulos que o expulsassem e não puderam. Por que causa não puderam? Por causa de 4 coisas. Jesus chamou a atenção daquele povo. Jesus disse: geração incrédula e perversa. Mais tarde, os discípulos foram interrogar Jesus, dizendo: por que nós não pudemos expulsar o demônio? E Jesus disse: essa casta não pode sair com coisa alguma, a não ser com oração e jejum. Então nós, os que cremos, nós precisamos nos consagrar para fazer a obra. Se você tem um problema na sua família que não está se resolvendo, está faltando você se consagrar e você fazer a obra de Deus. Não adianta a pessoa ficar pedindo para Jesus fazer aquilo que ele mandou que nós fizéssemos. Isso não é papel só do pastor, do pregador, não. É papel de cada uma das pessoas. Você tem que fazer aquilo que a Bíblia diz que você tem que fazer. A obra no mundo espiritual, ela já foi feita. Jesus foi bem claro, ele disse: porque eu vos dei exemplo, para que assim como eu fiz, façais vós também. Ele não falou: eu dei o exemplo para o pastor fazer igual. Eu dei exemplo para o bispo fazer igual. Não. Eu dei exemplo para que vós façais assim como eu fiz. Isso inclui a mim, inclui você, inclui qualquer pessoa da sua família. E qualquer pessoa no mundo que tenha problema parecido. Entenda uma coisa: Jesus não vai expulsar o demônio da sua vida. E nem da vida do seu familiar. Porque isso quem tem que fazer é você. Ele disse: eis que eu vos dei autoridade para pisar serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada vos fará dano algum. Então eu pergunto: para quem foi que ele disse isso? Só para aqueles discípulos que estavam com ele ali? De modo nenhum. Ele disse para todos os que haviam de crer nele. Veja que Marcos capítulo 16, no versículo 17 e 18, diz assim: estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios. Então pedir para Jesus expulsar a enfermidade, a miséria, a dor, o sofrimento, é perda de tempo. É você que tem que expulsar. Claro que em nome de Jesus, porque foi Ele quem te deu autoridade para isso. Foi Ele que disse: em meu nome expulsarão os demônios. Então, quem vai expulsar os demônios? Os que creem. Todo aquele que crê fará a mesma obra que Ele fez, que Ele fazia aqui na terra. Ele disse que te deu autoridade para em nome dele você expulsar os demônios. Então, você pode, em nome dele, repito, expulsar qualquer mal, qualquer enfermidade, qualquer dor, febre, inflamação, infecção, caroço, tumor, distúrbio, anormalidade, de qualquer espécie. Mas para isso você precisa se consagrar, para servir ao Senhor, seguir o exemplo que Ele deu. Você pode expulsar tristeza, mágoa, angústia, nervosismo, desespero, qualquer outro tipo de sofrimento.
porque tudo isso é causado por espíritos malignos. Se isso não está acontecendo, se você não está conseguindo expulsar, é porque ou você não crê, ou você está vivendo em perversidade. Jesus falou com aquele povo: ó geração incrédula e perversa, até quando vos suportarei? A sua conduta, se você não está conseguindo expulsar esses males da tua casa, da tua vida, da tua família, é porque a sua conduta não tem sido santa. Examine-se o homem a si mesmo. Então você deve se examinar. Mas quando você reconhecer o seu erro, se arrepender dele e se consagrar para servir a Deus, pode ter certeza, ele vai te receber de braços abertos. O que é que você está esperando? A Escritura Sagrada, ela diz: santificai-vos hoje, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Agora eu vou orar. E nessa oração eu incluo Loreci Prestes de Souza, Mônica Santos, Mônica Aparecida Silva, Iracema Vieira, Juliana Aparecida, Nicole Cristine, Naira Carneiro, Cláudio Torres, Cleuba Lopes, Flávia Menezes e todos os outros que deixaram seus nomes nos comentários do YouTube, do Facebook, incluindo todos os familiares e também todas as pessoas que estão me assistindo. Se você precisar de uma oração especial, deixe o seu nome no comentário do YouTube, escreva lá por que é que você quer que eu ore e eu vou estar orando. Se você ou alguém da sua família está sofrendo com qualquer mal, faça o seguinte: se o problema é com você, você vai colocar as suas duas mãos no alto da cabeça e só vai tirar quando eu terminar a oração. Se o problema é com algum familiar, alguém da sua família, pegue na sua mão uma foto dessa pessoa, uma peça de roupa, algo que represente essa pessoa diante de Deus. Você vai apresentar esse objeto a Deus. Eu vou mandar o mal embora. E pode ter certeza que ele vai, porque ele tem que ir. Não porque eu estou orando no meu nome, mas eu oro no nome poderoso de Jesus Cristo. Então agora lembre-se de uma coisa. Depois disso você precisa se firmar com Deus. A pessoa que você apresentou a Deus também precisa se esforçar para aprender a palavra e se firmar na fé. Não permitir que o mal volte. No Evangelho de João, no capítulo 5, tem um caso de uma pessoa que foi curada por Jesus. E essa pessoa era paralítica e estava junto a um tanque, esperando o mover das águas, porque ali acontecia que de tempo em tempo um anjo descia e agitava as águas. E o primeiro que entrasse no tanque quando a água era agitada, sarava de qualquer enfermidade. Então aquele homem paralítico estava ali, já tinha 38 anos. Jesus chegou então, mandou ele levantar, pegar a cama e ir embora, e imediatamente o homem ficou curado. Ele pegou a sua cama e ele foi embora. Entretanto, os sacerdotes judeus da religião tradicional, eles ficaram furiosos e disseram: você não pode carregar a cama hoje porque é sábado. Então, o que fora paralítico, ele explicou que o homem que lhe havia curado mandou que ele levasse a cama. E os judeus então perguntaram: quem foi que te curou? Mas ele não sabia, porque Jesus se havia retirado. E aqui no versículo 14 de João capítulo 5, diz que depois Jesus o encontrou no templo e disse-lhe: eis que já estás são. Não peques mais, para que não te suceda alguma coisa pior. Preste muita atenção no que Jesus falou para aquele homem. Você já está curado. Agora não peques mais, para que não te suceda alguma coisa pior. Isso é muito sério. Quando a pessoa é curada, ela recebe a oração da fé, ela é curada, até os pecados dela são perdoados. Mas quando ele é curado, o demônio que causava aquele problema, ele fica ali rodeando. Jesus falou que ele fica buscando uma oportunidade para voltar. E se a pessoa deu uma brecha, ele volta. E ele não volta sozinho. Disse Jesus que ele volta com mais 7 demônios piores do que ele.
Isso está escrito lá em Lucas capítulo 11, no versículo 24 e 26, está escrito assim: ora, havendo o espírito imundo saído do homem, anda por lugares áridos, buscando repouso. E não o encontrando, diz: voltarei para a minha casa de onde saí. E chegando, acha-a varrida e adornada. E então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando habitam ali. E o último estado desse homem vem a ser pior do que o primeiro. Então preste atenção que o fato de Jesus ter dito para o paralítico: não peques mais, nos dá a entender que ele estava paralítico 38 anos por causa de algum pecado que cometeu. Jesus o curou e disse: não peques mais, para que não te suceda algo pior. Quer dizer, não dê brecha para que esse demônio volte e traga consigo outros piores do que ele. Meu irmão, minha irmã, você precisa ficar bem com Deus. Quando nós estamos bem com Deus, em todos os sentidos, o inimigo pode lançar a seta que for. Ela não tem como nos atingir, porque Deus é o nosso refúgio. Mas para isso, eu preciso, você precisa diariamente estar em comunhão com Deus. Precisa ler a Bíblia todos os dias, meditar na palavra, ouvir a pregação, porque só assim a sua fé vai ser fortalecida. E é desta forma que nós somos abençoados. É por meio da fé nas promessas de Deus. Vamos orar então? Feche os seus olhos agora, Pai. A tua palavra, ela diz que o Senhor é o socorro bem presente na hora da tribulação. E o Senhor disse: invoca-me no dia da tua angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás. Meu Deus, essa pessoa está orando nesse momento. E ela está invocando ao Senhor. Só ela sabe os problemas que ela tem passado. Digo só ela, além de ti, porque tu sabes todas as coisas. Mas, Pai, eu não posso falar por ela, mas ela vai falar com o Senhor neste momento. Meu irmão, minha irmã, você tem que orar, você tem que abrir a boca e falar com Deus, porque Ele quer ouvir a sua oração. Diga para Ele: Senhor, eu preciso da tua ajuda. Eu preciso da manifestação do teu poder para abençoar a minha família, a minha vida, a minha casa, para me livrar desse mal que tem tirado o meu sossego, que tem tirado a minha paz. Enquanto eu oro, fale com Deus. Diga para Ele qual o seu problema. Oh meu Deus, venha envolver essa pessoa com o teu poder agora, curando aquele que está doente, libertando o que está oprimido, essa pessoa que está em depressão, que está chateada com alguma coisa que aconteceu. Venha operar o milagre que essa pessoa necessita. Porque eu sei, Senhor, que Tu és poderoso para fazer muito mais além daquilo que pedimos ou pensamos. Então, meu Pai, atenta para o clamor dessa pessoa e conceda o que ela está te pedindo, para que ela experimente o Teu amor. A Escritura diz: provai e vede que o Senhor é bom. Oh, eu sei o quanto Tu és bom. Pai, nós queremos sentir a Tua presença, o Teu poder. Alcance, meu Deus, essa pessoa da família que está sendo representada por uma fotografia, por uma peça de roupa. Pai, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus, venha dar o livramento. Em nome de Jesus, eu proíbo esse mal de continuar. Eu paraliso a ação do demônio na vida dessa pessoa. E eu ordeno ao mal, em nome de Jesus Cristo, solte essa vida, saia dela, saia da mente, saia do consciente, do subconsciente, saia do oculto, saia do seu esconderijo, você que está consumindo os nutrientes deste corpo, que está enfraquecendo essa pessoa. Os exames nunca dão normal, é você que consome o ferro do sangue, que consome as vitaminas, as proteínas.
eu te amarro agora em nome de Jesus. Espírito do inferno está amarrado. Em nome de Jesus Cristo, sai daí agora. Pega o teu mal, deu fora, vai embora. Essa pessoa não pode mais ser oprimida. Sai com a tua perturbação, com a tua chateação, com o teu ressentimento, com a mágoa e não atormente mais. Eu dou a bênção para essa pessoa. Meu irmão, minha irmã, seja abençoado em nome de Jesus. Amém. Eu quero agora falar só mais uma coisa com você. Se estes estudos têm sido úteis para você, se você tem sido abençoado por Deus através da oração, se você tem aumentado na fé por meio desses vídeos, não seja uma pessoa egoísta. Não fique com isso só para você, porque Deus mandou que nós fôssemos e pregássemos a toda a criatura. Certamente você tem vizinhos, você tem pessoas amigas, pessoas que estão passando por situações difíceis. E você precisa indicar para eles esses vídeos. Quanto mais você ajudar alguém, mais Deus ajudará você. Pense nisso. Deus te abençoe.